Meus irmãos, graças a Deus por Deus já ouviu esta noite. Nós já falamos com o Senhor, já falar com Deus. Nós já adoramos a Deus através dos hinos de louvor. Também já ouvimos testemunhos acerca das coisas que Deus faz. Louvado seja Deus. E agora, não costumo mais, faz parte da liturgia
de Deus. E que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra. E eu tenho um texto desta noite, capítulo 11, da carta aos Hebreus, versículo 1 até o 12. E ele começa assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse primeiro versículo, o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo qual é a natureza da fé. Ele diz que a natureza da fé é como um fundamento. A fé é um fundamento. O que é um fundamento? É a base. É o lugar onde se sustenta toda a estrutura. Esse prédio aqui está construído sobre um fundamento. A gente não vê, mas aqui tem sapatas com concreto e ferro para sustentar essas colunas. E a parede e também o peso do teto. Então é um fundamento. A fé na vida do cristão deve ser o fundamento de todas as coisas. Tudo que o cristão alcança, tudo que ele é, tudo que acontece com ele, ele tem que se fundamentar na fé para poder ser abençoado, para suportar dificuldades, para enfrentar os problemas. Ele tem essa fé. E essa fé não é fé na fé, é fé fundamentada em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz também que ela é a certeza das coisas que não se vê. Porque se você vê uma coisa, já não é fé. A natureza da fé está exatamente em crer que aquilo que ainda não estou vendo vai acontecer. Se eu vejo uma coisa, eu já estou vendo ela aqui, não é fé. Fé é para aquilo que você ainda não viu, mas crê, certo? E vai receber. Isso é fé. Então, a natureza da fé, ela é desse tipo. E ela não é uma coisa natural. Existe a fé comum. A fé comum que o incrédulo tem, o ateu tem. O ateu tem fé, se a fé comum é dele, como todos nós temos. Você compra um negócio pela internet, você compra, você nem viu. Aliás, ainda nem chegou, mas você paga para entrar, porque você crê que vai receber. Isso é fé comum. Você trabalha e não viu o salário da tua mão, mas você sabe que lá no final do mês o salário vai chegar. Isso é fé comum. Você trabalha na fé, no final do mês vai receber. Isso é fé comum. Agora a fé, segundo o Espírito dos Hebreus aqui, ele escreveu, essa só quem tem ela são aqueles que realmente se aproximam de Deus. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que temem a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele coloca aqui muito bem a natureza da fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outra tradução, tem a certeza das coisas que não se veem. Quando eu creio numa coisa, determinação mesmo, buscando com segurança, aquela paz, aquela certeza que vem no meu coração, então isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a dar exemplo de pessoas que agiram assim.
ele diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aqueles que santos que viveram no Velho Testamento, eles alcançaram testemunho dessa fé. E mais à frente ele vai dar exemplo. E ainda acrescenta: olha, com relação ao mundo, ele diz, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que quer dizer isso? Primeiro, que a gente vai crer na existência de todas as coisas, é absolutamente necessário ter fé. E essa fé não vem pela ciência. Essa fé, ela é bem clara. Essa fé vem pela palavra de Deus. Cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E o que a gente está vendo aqui não é uma imitação do que já havia, pelo contrário, não tinha aparência nenhuma antes dele ser criado. Quando Deus criou o mundo, ele fez unicamente aquilo pela primeira vez. Não tinha nada já aparente, mas nós cremos que Deus assim o fez. Eu creio que todos que cristãos não tem dúvida que Deus é o Criador dos céus e da terra, dos exércitos, Senhor dos exércitos. Não é porque ele é o general que vai na frente dos exércitos, não. Os exércitos que ele fala é aquele que criou os exércitos celestiais, todos os planetas, toda estrela, tudo que há no universo foi feito e nós cremos e foi Deus. Esse é o ponto de partida da nossa fé. Aleluia. Glória. Porque se nós não cremos que foi Deus que fez todas as coisas, nós perdemos o vínculo da fé. Para que crer em Deus? Se Ele não fez nada, se Ele não criou o homem, se Ele não criou o mundo, então o que eu devo adorar, o que eu devo ter medo, o que eu devo crer pela fé dele? Perder todo o vínculo da fé. Mas a palavra diz que foi Ele que fez todas as coisas, inclusive você fez o homem, o céu e a terra. Esse vínculo é o que nos leva a obedecer, a temer, a adorar, aleluia, a servir ao Senhor, porque nós cremos pela fé que foi Ele que fez todas as coisas, não somente pela fé, mas pela verdade que a palavra de Deus Mas isso não vale nada, irmão. nos afirma. Por mais absurdo que a mente humana venha achar, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos afirma que os mundos foram criados pela palavra. Deus falou e assim passou a existir. O crente não pode crer que o mundo surgiu do Big Bang. O crente não pode crer de maneira nenhuma que nós somos uma evolução da espécie, que elas foram sobrevivendo a cada catástrofe e foram se mutando, se transformando, até chegar no macaco, depois do macaco virar gente. O crente não pode crer uma coisa dessa, de maneira nenhuma. O crente, ele crê que Deus, aleluia, formou Adão e Eva já adulto, com todas as faculdades mentais desenvolvidas, e deu a eles a ordem de procriar, se multiplicar e encher o mundo. É assim que o crente crê, porque isso provém da fé no Deus Criador, louvado seja Deus. E ele vai prosseguir aqui, dando exemplo que os antigos alcançaram testemunho, exemplo de fé. E ele começa dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Foi pela fé
ele alcançou um testemunho que é justo. E depois de morto, ainda hoje, nós nos referimos a Abel como sendo um homem justo, temente a Deus, e foi injustiçado pelo seu irmão, foi morto, mas o seu sangue é tido como o sangue do justo Abel. E só o sangue de Jesus Cristo, que é mais justo do que o sangue de Abel, foi o primeiro que sofreu a injustiça aqui na terra. E alcançou o testemunho de que agradou a Deus. A fé leva a isso. A fé impulsiona a gente a agradar a Deus. Ela é esse motor que move a gente a agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a fé que age no nosso coração. Ele depois pela fé glória foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladaram, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Você de imaginar que fé não tinha Enoque? Diz a Bíblia que andou Deus com ele, ou seja, andou Enoque com Deus e não se achou mais. Não é que ele se perdeu, não foi como Moisés, foi levado ao monte até onde ninguém sabe. Ele morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado. A Bíblia diz que a mãe de Miguel, o diabo, ele disputou o corpo de Moisés. Queria o corpo de Moisés, Deus não permitiu, sepultou ele num lugar que ninguém sabe. Mas Enoque foi. Enoque foi que ele se perdeu, ele morreu e ninguém achou onde estava o corpo dele. A Bíblia veio a cada agrupamento, ele foi trasladado, ele foi arrebatado ao céu, porque pela fé ele alcançou o testemunho de agradar a Deus. E nós imaginamos como Enoque agradou a Deus com a sua fé. Uma maneira tal que não provou da morte. Pois bem, se Jesus voltar e nós estivermos vivos, nós também pela fé não vamos provar a morte igual a Enoque. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, se nós permanecermos na fé, se nós ficarmos como o apóstolo Paulo disse, quando terminou a sua carreira, ele afirmou com muita categoria de segurança, aleluia, combater o bom combate. E o bom combate não é aquele combate de Israel contra o Rabai, não é guerra, não, Senhor. O bom combate aqui é o combate da fé, o combate do evangelho contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu combati o bom combate. Acabei a carreira, estou encerrando. Já estou a cada está sendo executado. Não escreveu mais o texto, se refere, mas tem uma coisa. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós guardarmos a fé, a fé aqui não é só crer em Deus existe, não, meu irmão. Porque é Deus Todo-Poderoso, não. Mas é a fé que obedece, que agrada a Deus. Para agradar a Deus é o ato de fé. Só se pode agradar a Deus mediante a fé. E ele agradou de maneira tal que Deus o tomou para si e ele teve o privilégio, né, de não provar a morte. Quantas vezes a gente, quando começa a passar mal, meu Deus, minha vida, me morre, me mandou passar mal, eu acho que eu vou ficar é normal, não sei. Então muita gente acharia melhor que fosse trasladado, que não fosse para cima de uma cama, doente, ia sofrer, é logo ser trasladado, ou lógico, não vai ter mais trasladação, mas vai ter arrebatamento da igreja e, aleluia, nós
dos antigos, ele prossegue, dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador que o buscam. Aí agora aqui, tudo que não vem da fé é pecado. E a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Você pode fazer tudo e achar que é bom, mas se não for pela fé, é dele. Se não for para agradar a Deus, se não for por obediência a Deus, essa fé que está falando aqui é perdido. Eu e você precisamos fazer por fé, para agradar a Deus, para Ele. A Bíblia diz lá em Romanos: dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então a Ele toda a glória eternamente. Amém. Glória seja dada a você. Glória a Deus. Não é para você, não é para alguém, é para Deus. Tudo vem dele, por meio dele e para Ele. Então o que acontece? E que Deus é glorificado na nossa vida, passa por esse trajeto. E sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? Por quê? Porque é necessário que aquele que dele se aproxima, procura agradar a Ele, saiba que Ele existe, é real, não é um sonho, não é invenção do homem, não é uma criação da mente do homem. Ele existe, Ele é mais real do que isso aqui, ó, Ele está pegando, do que eu estou vivendo. Porque tudo isso aqui vai passar, mas Ele permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é recompensa. Seremos recompensados. Alguém vai ser recompensado também na terra, mas o galardão certo dele, esse texto aqui do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos entender que o galardão verdadeiro, quem já recebeu aquilo? Quem faz pela fé, deixa que a glória seja autonomia dele. Quando chegar lá no céu, aí é recompensado. A recompensa não é aquele na terra, mas quando ele recebe desespero, porque não age por fé, quer as coisas daqui, quer ver acontecer tudo aqui. Tem coisa que tem que acontecer aqui? Tem sim, mas as coisas espirituais, aquilo que a gente espera, que tem esse texto trata, ela não vai ser alcançada aqui. Ela só vai ser concretizada quando nós chegarmos nos céus. Por isso que ele deve permanecer firme na fé, lutando, suportando, aguentando, renunciando, perdoando, entendendo, compreendendo o outro. Porque isso é algo de fé. É algo de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente encerrar, ele diz assim: pela fé Noé, devidamente causada das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, e assim como a fé. Você pode dizer assim: mas Noé foi salvo pelas obras, eu tenho que construir uma arca. Mas se Noé não cresce, como é que ele ia fazer uma arca? Se ele dissesse assim: você tem que ver esse chuva, o pessoal vai chamar de louco, eu vou fazer nada no barco desse tamanho, aqui não tem um barco pequeno para levar uma pessoa. Nunca choveu, ninguém sabe que era chuva. Aí agora esse ó de Deus manda fazer um barco enorme, mas não somente Noé, mas a sua mulher e os seus filhos, vamos dizer assim, vestiram a camisa da fé, porque ajudaram a construir o barco, construíram o barco,
ele creu que realmente ia chover, o barco foi a consequência da fé de Noé. E a consequência da fé de Noé foi o barco, e na sequência, a salvação de toda a sua família, pela fé. Foi pelas obras, senão eu não tinha construído. Se Noé fosse incrédulo, não vou construir não. Se o Senhor quiser me salvar, salva. Eu vou passar por uma decepção, ou vou fazer uma coisa para o povo nem sabe que existe ainda. Mas o texto diz, ele ainda não viu a chuva do dilúvio, mas creu e construiu o barco. Sem exemplo de fé, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e de um lugar, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, na qual o artífice e construtor é Deus. Outro exemplo de fé. Eu não vou me citar, nem colocar minha esposa como exemplo. Eu não sei o tamanho da fé. Quem sabe é Deus. Mas qualquer casal, por pouco de juízo que tivesse, se o marido dissesse assim, Deus me disse que ele sair dessa cidade, e não voltar para o lugar. Mas para onde vai? Não, não sei. Ele vai sair. Eu não pergunto para o meu do céu. Como é que vocês adquiriram? Se o marido de vocês está fazendo essas coisas. Não, vamos sair. Olha, eu disse que eu tenho que sair dessa terra para um lugar que ele vai me mostrar. Se não tem, vai sair por aí. E aí ele vai andando. Mas não tem como ser. Quando o marido se muda uma vez por ano, a mulher não gosta, ele está virando cigano agora, vai de casa em casa, mas vai parar, vai sair. Primeiro mundo da terra. É para isso ter fé, segurança, sabe? Mano. Olha se eu chamar é para sair a pé. A doutrinazinha aqui. A gente vê, mulher não pega o ministério do marido. Eu não vou não. Se Deus chamar para o ministério, eu vou não. Eu nem vejo, a gente separa, não quero pegar o ministério. Mas Sara, o pai de Sara, acho que Deus considerou bastante isso. Sara saiu, não vê Sara reclamando, dizendo ela que quer voltar para a terra dela, os parentes dela, para a família dela. Tem que se ter, vou botar ela vai embora. Para uma terra, peregrinou, passou pela terra da promessa, peregrinou, como se fosse terra alheia. E o texto, escrito pelos escritores hebreus, é bem fato esse ponto. Diz que ele esperava ou não. Por que ele esperava a fé peregrinar lá? E não era nem Abraão, nem Isaac e nem Jacó, que foram os que foi prometido a promessa diretamente. Nem deles entrou em Canaã. Não entrou? Entrou? Por quê? Porque o último resistência que tem é quando Jacó, que é o último patriarca da promessa dele, chega no Egito, na terra do povo e morre. Jacó. Aí ficou 12 filhos, forma 12 tribos de Israel. Esses foi quem entraram na terra. Filho, neto, neto, já muito geração depois. Eles peregrinaram na terra de Canaã e não possuíram. E o Deus disse a
Nós vamos encerrar com a oração. Yeah. E eu quero somente lembrar que amanhã nós temos às 3 horas da tarde evangelismo. Todos são convidados. Evangelismo não é só para o grupo da igreja, é para toda a igreja. 3 horas da tarde. Lá no grupo é local, para ser feito tudo mais. Toda quarta-feira, sempre temos esse final. E também, à noite, o culto lá no Monte Santo e na congregação da Paraíba. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor.